Vamos lá, querido aluno, querida aluna, professor Raul Alves aqui com você na nossa aula de Código de Trânsito Brasileiro. E hoje vamos falar especificamente sobre os artigos, ou melhor, do artigo 201 ao artigo 312-A do Código de Trânsito Brasileiro. É a nossa aula final sobre o CTB, ok? Lembrando que isso não exime a sua responsabilidade de ler o Código de Trânsito inteiro, visto que nas nossas aulas nós trouxemos os artigos do CTB e também de resoluções do CONTRAN e também de algumas outras legislações correlatas, tá? Sobre o que mais é cobrado na tua prova quando o tema é Código de Trânsito Brasileiro, tá bom? Alguns artigos aí nós não colocamos por vedação ou porque não são tão cobrados assim, tá? Mas 90% do CTB estiveram presentes nas nossas aulas, mas volto a dizer, não exime a nossa responsabilidade enquanto estudantes, enquanto concurseiros, de ler a legislação completa, ok? Vamos lá? Primeira questão, não. Primeiro artigo. Artigo 201. Deixar de guardar a distância lateral de 1,50 m, 1,50 m, ao passar ou ultrapassar bicicleta. Infração média, penalidade multa. 202. Ultrapassar outro veículo. 1. Pelo acostamento. Geralmente o acostamento é ali pelo lado direito, né? 2. Em interseções e passagens de nível, infração gravíssima, penalidade multa 5 vezes. Ultrapassagens geralmente são pela esquerda, por regra. Artigo 203. Ultrapassar pela contramão outro veículo. 1. Nas curvas, aclives e declives sem visibilidade suficiente. 2. Nas faixas de pedestre. 3. Nas pontes, viadutos ou túneis. 4. Parado em fila junto a sinais luminosos, porteiras, cancelas, cruzamentos ou qualquer outro impedimento à livre circulação. 5. Onde houver marcação viária, longitudinal, de divisão de fluxos opostos do topo da linha dupla contínua ou simples contínua amarela. Infração gravíssima, penalidade multa de 5 vezes. Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de até 12 meses. Artigo 214. Deixar de dar preferência de passagem a pedestre e a veículo não motorizado. 1. Que se encontre na faixa a ele destinada. 2. Que não haja concluído travessia, mesmo que ocorra sinal verde para o veículo. É considerado infração gravíssima, penalidade de multa. Ok? Artigo 218. Transitar em velocidade superior à máxima permitida para o local, medida por instrumento ou equipamento hábil, em rodovias, vias de trânsito rápido, vias arteriais e demais vias. 1. Quando a velocidade for superior à máxima, em até 20%. Infração média, penalidade, multa. 2. Quando a velocidade for superior à máxima, em mais de 20% até 50%. Infração grave, penalidade, multa. 3. Quando a velocidade for superior à máxima, em mais de 50%. Infração gravíssima, penalidade, multa 3 vezes o valor. Suspensão imediata do direito de dirigir e apreensão do documento de habilitação. Artigo 219. Transitar com o veículo em velocidade inferior à metade da velocidade máxima estabelecida pela via. Falávamos agora há pouco sobre velocidade máxima e o acima disso. Agora é o contrário, tá? Velocidade inferior à velocidade máxima estabelecida para a via, retardando ou obstruindo o trânsito, a menos que as condições de tráfego e meteorológicas não o permitam, salvo se estiver na faixa da direita. Infração média, penalidade, multa. Artigo 230. Conduzir veículo.
com lacre, a inscrição do chassi, o selo, a placa ou qualquer outro elemento de identificação do veículo violado ou falsificado. 2. Transportando passageiros em compartimento de carga, salvo por motivo de força maior, com permissão da autoridade competente e na forma estabelecida pelo CONTRAN. 3. Com dispositivo anti-radar. 4. Sem qualquer uma das placas de identificação. 5. Que não esteja registrado e devidamente licenciado. 6. Com qualquer uma das placas de identificação sem condições de legibilidade e visibilidade. Infração gravíssima. Penalidade: multa e apreensão do veículo. Medida administrativa: remoção do veículo. 7. Com a cor ou característica alterada. 8. Sem ter sido submetido à inspeção de segurança veicular quando obrigatória. 9. Sem equipamento obrigatório ou estando este ineficiente ou inoperante. 10. Com equipamento obrigatório em desacordo com o estabelecido pelo CONTRAN. 11. Com descarga livre ou silenciador de motor de explosão defeituoso, deficiente ou inoperante. 12. Com equipamento ou acessório proibido. 13. Com equipamento do sistema de iluminação e de sinalização alterados. 14. Com registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo viciado ou defeituoso, quando houver exigência desse aparelho. 15. Com inscrições, adesivos, legendas e símbolos de caráter publicitário afixados ou pintados no para-brisa e em toda a extensão da parte traseira do veículo, excetuadas as hipóteses previstas neste Código. 16. Com vidros total ou parcialmente cobertos por películas refletivas, ou não, painéis decorativos ou pinturas. 17. Com cortinas ou persianas fechadas, não autorizadas pela legislação. 18. Em mau estado de conservação, comprometendo a segurança ou reprovado na avaliação de inspeção de segurança e de emissão de poluentes e ruído, prevista no artigo 104. 19. Sem acionar o limpador de para-brisa sob chuva. Infração grave, penalidade, multa. Medida administrativa: retenção do veículo para regularização. 20. Sem portar autorização de condução de escolares, na forma estabelecida no artigo 136. Infração grave, penalidade, multa e apreensão do veículo. 21. De carga, com falta de inscrição da tara e demais inscrições previstas neste Código. 22. Com defeito no sistema de iluminação, de sinalização ou com lâmpadas queimadas. Infração média, penalidade de multa. 23. Em desacordo com as condições estabelecidas no artigo 67C, relativamente ao tempo de permanência do condutor ao volante e aos intervalos de descanso quando se tratar de veículo de transporte de carga ou coletivo de passageiros. Fração média, penalidade multa, medida administrativa, retenção do veículo para cumprimento do tempo de descanso aplicável. 24, vetado. Parágrafo 1º. Se o condutor cometeu infração igual nos últimos 12 meses, será convertido automaticamente a penalidade disposta no 23 em infração grave. Parágrafo 2º. Em se tratando de condutor estrangeiro, a liberação do veículo fica condicionada ao pagamento ou ao depósito judicial ou administrativo da multa. Artigo 232. Conduzir veículo sem o documento de porte obrigatório referidos neste artigo. Infração leve, penalidade, multa. Medida administrativa, retenção do veículo até a apresentação do documento. Artigo 244. Conduzir motocicleta, motoneta e ciclomotor. 1. Sem usar capacete de segurança, com viseira ou óculos de proteção e vestuário, de acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN. 2. Transportando o passageiro sem o capacete de segurança,
na forma estabelecida no inciso anterior, ou fora do assento suplementar colocado atrás do condutor ou em carro lateral. 3. Fazendo malabarismo ou equilibrando-se apenas em uma roda. 4. Com os faróis apagados. 5. Transportando criança menor de 7 anos ou que não tenha nas circunstâncias condições de circular de sua própria segurança. Infração gravíssima, penalidade, multa e suspensão do direito de dirigir. Medida administrativa, recolhimento do documento de habilitação. 5. 6. Rebocando outro veículo. 7. Sem segurar o guidão com ambas as mãos, salvo eventualmente para indicação de manobra. 8. Transportando carga incompatível com suas especificações ou em desacordo com o previsto no parágrafo 2º do artigo 139-A desta lei. 9. Efetuando o transporte remunerado de mercadorias em desacordo com o previsto no artigo 139-A desta lei ou com as normas que regem a atividade profissional dos mototaxistas. Infração grave, penalidade de multa, medida administrativa, apreensão do veículo de regularização, para regularização. Artigo 252. Dirigir veículo. 1. Com o braço para o lado de fora. 2. Transportando pessoas, animais ou volumes à sua esquerda ou entre os braços e pernas. 3. Com incapacidade física ou mental temporária, que comprometa a segurança do trânsito. 4. Usando calçado que não se firme nos pés ou que comprometa a utilização dos pedais. 5. Com apenas uma das mãos, exceto quando deva fazer sinais regulamentares de braço, mudar a marcha do veículo ou acionar equipamentos e acessórios do veículo. 6. Utilizando-se de fones de ouvido conectados à aparelhagem sonora ou de telefone celular. Infração média, penalidade de multa. Quando ele fala de conexão aqui, perceba que não estabelece se é cabo, ou sem fio, tá? Então, em tese, está com fone de ouvido, utilizando o fone de ouvido, já incorre aí nesta infração, ok? 7. Realizando a cobrança de tarifa com o veículo em movimento. Infração média, penalidade de multa. Parágrafo único. As hipóteses previstas no inciso 5 caracterizar-se-á como infração gravíssima no caso de condutor estar segurando ou manuseando telefone celular. Não pode dirigir utilizando telefone celular. Artigo 253. Bloquear a via com o veículo. Infração gravíssima, penalidade de multa e apreensão do veículo, medida administrativa, remoção do veículo. Artigo 253-A. Usar qualquer veículo para, deliberadamente, interromper, restringir ou perturbar a circulação na via sem autorização do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição para ela. Infração gravíssima, penalidade de multa 20 vezes e suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Medida administrativa, remoção do veículo. Ok? Parágrafo 1º. Aplica-se a multa agravada em 60 vezes aos organizadores da conduta prevista no caput. Parágrafo 2º. Aplica-se em dobro a multa em caso de reincidência no prazo de 12 meses. Parágrafo 3º. As penalidades são aplicáveis a pessoas físicas ou jurídicas que ocorram na infração, devendo a autoridade com circunscrição sobre a via restabelecer de imediato, se possível, as condições de normalidade para a circulação na via. Artigo 254. É proibido a quem? Ao pedestre. 1. Permanecer ou andar nas pistas de rolamento, exceto para cruzá-las onde for permitido. 2. Cruzar pistas de rolamento nos viadutos, pontes ou túneis, salvo onde exista permissão. 3. Atravessar a via dentro das áreas de cruzamento, salvo quando houver sinalização para este fim. 4. Utilizar-se da via em agrupamentos capazes de perturbar o trânsito, ou para a prática de qualquer folguedo, esporte, desfiles e similares.
salvo em casos especiais e com a devida licença da autoridade competente. 5. Andar fora da faixa própria, passarela, passagem, área ou subterrânea. Passagem aérea ou subterrânea. 6. Desobedecer a sinalização de trânsito específica, infração leve, multa em 50% do valor da infração, de natureza leve. Artigo 255. Conduzir bicicleta em passeios onde não seja permitida a circulação de bicicleta ou de forma agressiva, em desacordo com o disposto no parágrafo único do artigo 59. Infração média, penalidade multa. Medida administrativa, remoção da bicicleta mediante recibo para pagamento da multa. Agora, a partir do 291 ao 312, nós vamos falar dos crimes de trânsito. Isso aqui é muito importante para a tua prova, porque é muito cobrado em provas de concurso público, tá? Fique atento. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 291. Aos crimes cometidos na direção de veículos automotores previstos neste Código, aplicam-se as normas gerais do Código Penal e do Código de Processo Penal, se este capítulo não dispuser de modo diverso, bem como da Lei 9.099 dos atos especiais, no que couber. Parágrafo 1º. Aplica-se aos crimes de trânsito de lesão corporal culposa o disposto nos artigos 74, 76 e 88 da Lei 9.099 de 95, exceto se o agente estiver 1. Sob a influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. 2. Participando de via pública, de corrida, disputa ou competição automobilística, de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor não autorizada pela autoridade competente. 3. Transitando em velocidade superior à máxima permitida para a via em 50 km por hora. Parágrafo 2º. Nas hipóteses previstas no parágrafo 1º deste artigo, deverá ser instaurado inquérito policial para investigação da infração penal. Parágrafo 4º. O juiz fixará a pena base segundo as diretrizes previstas no artigo 59 do Decreto-Lei 2848, de 40, do Código Penal, dando especial atenção à culpabilidade do agente e às circunstâncias e consequências do crime. Código Penal 59, só para a gente fazer um paralelo aqui em relação a isso. Fixação da pena. Artigo 59. O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime praticado, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. 1. As penas aplicáveis dentre as cominadas. 2. A quantidade de pena aplicável dentro dos limites previstos. 3. O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade. 4. A substituição da pena privativa de liberdade aplicada por outra espécie de pena, se cabível. Suspensão da CNH imposta pela autoridade judiciária. Artigo 292. A suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pode ser imposta isolada ou cumulativamente com outras penalidades. Artigo 293. Penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor tem a duração de 2 meses a 5 anos. Parágrafo 1º. Transitado em julgado a sentença condenatória, o réu será intimado a entregar à autoridade judiciária em 48 horas a permissão para dirigir ou a carteira de habilitação. Parágrafo 2º. A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor não se inicia enquanto o sentenciado, por efeito de condenação penal, estiver recolhido a estabelecimento prisional. Artigo 294. Em qualquer fase da investigação ou da ação penal, havendo necessidade para a garantia da ordem pública, poderá o juiz, como medida cautelar, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, ou ainda mediante representação da autoridade policial,
decretar em decisão normativa a suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor, ou a proibição de sua obtenção. Parágrafo único. Da decisão que decretar suspensão ou medida cautelar, ou da que indeferir o requerimento do Ministério Público, caberá recurso em sentido estrito, sem efeito suspensivo. Artigo 295. A suspensão para dirigir veículo automotor ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação será sempre comunicada pela autoridade judiciária ao Conselho Nacional de Trânsito e ao órgão de trânsito do Estado em que o indiciado ou réu for domiciliado ou residente. Artigo 296. Se o réu for reincidente na prática do crime previsto neste Código, o juiz aplicará a penalidade de suspensão da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor sem prejuízo das demais sanções penais cabíveis, tá? Artigo 297. A penalidade de multa reparatória consiste no pagamento, mediante depósito judicial, em favor da vítima ou seus sucessores de quantia calculada com base no disposto no parágrafo 1º do artigo 49 do Código Penal, sempre que houver prejuízo material resultante do crime. Parágrafo 1º. A multa reparatória não poderá ser superior ao valor do prejuízo demonstrado no processo. Parágrafo 2º. Aplica-se a multa reparatória disposto nos artigos 50 a 52 do Código Penal. Parágrafo 3º. Na indenização civil do dano, o valor da multa reparatória será descontado. Atenção! Breve relatório sobre a imposição da multa reparatória aos crimes de trânsito. A multa reparatória dos crimes de trânsito destina-se apenas a cobrir os danos materiais sofridos pela vítima, não abrangendo danos morais, não podendo, pois, ser superior ao prejuízo demonstrado no processo. Ademais, o valor fixado pelo juiz deve ser descontado de eventual indenização civil posterior, evitando-se assim enriquecimento ilícito da vítima. Outro ponto, segundo ponto, o seu cálculo, segundo o artigo 49 do CP, pode ensejar uma quantidade de, no mínimo 10 e no máximo 360 dias multa, sendo que cada dia a multa será fixada pelo juiz entre 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente e 5 vezes esse salário. Artigo 298. São circunstâncias que sempre agravam as penalidades nos crimes de trânsito ter o condutor do veículo cometido a infração. 1. Com dano potencial para 2 ou mais pessoas, ou com grande risco de grave dano patrimonial a terceiros. 2. Utilizando o veículo sem placa, com placas falsas ou adulteradas. 3. Sem possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação. 4. Com permissão para dirigir ou carteira de habilitação de categoria diferente da do veículo. 5. Quando a sua profissão ou atividade exige cuidados especiais com o transporte de passageiros ou de carga. 6. Utilizando o veículo em que tenham sido adulterados equipamentos ou características que afetam a sua segurança ou o seu funcionamento de acordo com os limites de velocidade prescritos nas especificações do fabricante. 7. Sobre a faixa de trânsito temporária ou permanentemente destinada a pedestres. Artigo 301. Ao condutor de veículo, nos casos de acidente de trânsito de que resulte vítima, não se imporá a prisão em flagrante, nem se exigirá fiança, se prestar pronto e integral socorro àquela. Seção 2. Dos crimes em espécie. Artigo 302. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor. Penas: detenção de 2 a 4 anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Parágrafo 1º. No homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor, a pena é aumentada de 1/3 à metade, se o agente 1. Não possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação. 2. Praticá-lo em faixa de pedestres ou na calçada. 3. Deixar de prestar socorro quando possível fazê-lo sem risco pessoal à vítima do acidente. 4. No exercício de sua profissão ou atividade, estiver conduzindo veículo de transporte de passageiros. 5. Parágrafo 2º. Parágrafo 3º. Se o agente conduzir veículo automotor sob a influência de álcool
ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. Penas: reclusão de 5 a 8 anos, suspensão ou proibição do direito de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Artigo 303. Praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Penas: detenção de 6 meses a 2 anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Parágrafo 1º. Aumenta-se a pena de 1/3, a metade, se ocorrer qualquer das hipóteses do parágrafo 1º do artigo 302. Parágrafo 2º. A pena privativa de liberdade é de reclusão de 2 a 5 anos, sem prejuízo de outras penas privativas neste artigo, se o agente conduz o veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa, que determine dependência, ou se o crime resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima. Artigo 302. Deixar o condutor do veículo, na ocasião do acidente, de prestar imediato socorro à vítima, ou não podendo fazê-lo diretamente por justa causa, deixar de solicitar auxílio da autoridade pública. Penas: detenção de 6 meses a 1 ano ou multa se o fato não constituir elemento de crime mais grave. Parágrafo único. Incide nas penas previstas neste artigo o condutor do veículo, ainda que sua omissão seja suprida por terceiros ou que se trate de vítima com morte instantânea ou com ferimentos leves. Artigo 305. Afastar-se o condutor do local do acidente para fugir à responsabilidade penal civil que lhe possa ser atribuída. Pena: detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Artigo 306. Conduzir o veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência. Penas: detenção de 6 meses a 3 anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. Parágrafo 1º. As condutas previstas no caput serão constatadas por 1. Concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue superior a 0,3 mg de álcool por litro de ar alveolar, ou sinais que indiquem de forma disciplinada pelo CONTRAN a alteração da capacidade psicomotora. E a gente já viu aí em aulas anteriores também. Parágrafo 2º. A verificação disposta nesse artigo poderá ser obtida mediante o teste de alcoolemia, o famoso bafômetro, ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitido, observado direito à contraprova, tá? Sempre contraditório e ampla defesa garantidos aí pela nossa CF. Terceiro, CONTRAN disporá sobre a equivalência entre os distintos testes de alcoolemia ou toxicológicos para efeito de caracterização do crime tipificado neste artigo. Artigo 307. Violar a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor imposta com fundamento neste Código. Penas: detenção de 6 meses a 1 ano e multa, com nova imposição adicional de idêntico prazo de suspensão ou de proibição. Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre o condenado, que deixa de entregar, no prazo estabelecido no parágrafo 1º do artigo 293, a permissão para dirigir ou a carteira de habilitação, violar a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou habilitação. 308. Participar na direção de veículo automotor em via pública, de corrida, disputa ou competição automobilística, ou ainda de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, não autorizada pela autoridade competente, gera situação de risco à incolumidade pública ou privada. Penas: detenção de 6 meses a 3 anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. Parágrafo 1º. Se a prática do crime previsto no caput resultar
lesão corporal de natureza grave e as circunstâncias demonstrarem que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo, a pena privativa de liberdade é de reclusão de 3 a 6 anos, sem prejuízo de outras penas privativas neste artigo. Parágrafo 2º. Se da prática do crime previsto no caput resultar morte, e as circunstâncias demonstrarem que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo, a pena privativa de liberdade é de reclusão de 5 a 10 anos, sem prejuízo de outras penas previstas neste artigo. Artigo 309. Dirigir veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, ou ainda se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano, penas, detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Artigo 310. Permitir, confiar ou entregar a direção do veículo automotor à pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com o direito de dirigir suspenso, ou ainda a quem por seu estado de saúde, física ou mental, ou por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança. Penas: detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Artigo 311. Trafegar em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, logradouros estreitos, ou onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas gerando perigo de dano. Penas: detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Artigo 312. Inovar artificiosamente, em caso de acidente automobilístico com vítima, na dependência do respectivo procedimento policial preparatório, inquérito policial ou processo penal, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, a fim de induzir o erro do agente policial, perito ou juiz. Isso é o que, pessoal? A fraude processual, tá? Modificar características no local do acidente, tá bom? Para parecer ser uma outra situação que não aquela que será fatalmente atestada. Penas: detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo, ainda que não iniciados, quando da inovação, o procedimento preparatório, o inquérito ou o processo aos quais se refere. Artigo 312-A. Para os crimes relacionados nos artigos 302 a 312 deste CTB, nas situações em que o juiz aplicar a substituição de pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, esta deverá ser de prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas em uma das seguintes atividades: a substituição da pena privativa de liberdade, 6 meses a 1 ano, tá? Ok? Por restritiva de direito, esta deverá ser prestação de serviço à comunidade. Quais são esses serviços que podem ser utilizados, aplicados aí? 1. Trabalho aos fins de semana em equipes de resgate dos corpos de bombeiros ou em outras unidades móveis especializadas no atendimento de vítimas de trânsito. 2. Trabalhos em unidade de pronto-socorro de hospitais de rede pública que recebam vítimas de acidente de trânsito e politraumatizados. 3. Trabalho em clínicas ou instituições especializadas na recuperação de acidente de trânsito. 4. Outras atividades relacionadas ao resgate, atendimento e recuperação de vítimas de acidente de trânsito. Ou seja, o condutor que cometer estes crimes aqui, do 302 ao 312, pode ser, na verdade, deverá ser convertido em prestação de serviço à comunidade, ao invés dele ficar detido, tá? E nesse serviço ele vai estar
próximo vai ter contato com as consequências dos crimes de trânsito que provocam acidente, ok? Pessoas que sofrem acidente, aí ele vai ajudar no resgate, desde o momento do acidente, ou na unidade de saúde que vai ser atendido, ou posteriormente em clínicas de reabilitação para pessoas vítimas de acidente de trânsito. Para quê, pessoal? Porque isso é uma maneira pedagógica, ok? Daquele infrator entender as consequências práticas dos seus crimes de trânsito relacionados ali do 302 ao 312. Ok? Então, é um caráter aqui pedagógico da pena e da reparação daquele crime de trânsito que ele cometeu em resposta à sociedade. Agora sim, vamos lá resolver questões sobre o que nós vimos na aula de hoje, ok? Na nossa aula aí do artigo 201 ao 312-A do Código de Trânsito Brasileiro, ok? Primeira questão na tela. Em determinada via urbana, tá? De mão dupla, vá anotando aí as características, os elementos que o enunciado vai te fornecendo. Devidamente sinalizada, com faixa contínua amarela, o condutor ultrapassa outro veículo em movimento, retornando à sua faixa antes de atingir cruzamento. À luz do CTB, assinale a alternativa correta. Letra A. Trata-se de infração média, pois não houve colisão. B. A conduta é infração grave, por se tratar de faixa contínua. Está escrito bem aqui. Faixa contínua. Pode ultrapassar em faixa contínua amarela? C. A infração é gravíssima por ultrapassagem em local proibido. D. A infração é leve, pois a manobra foi concluída com segurança. Letra E. Não há infração se não houver agente fiscalizando. E aí? Nesse momento você lê com calma, você pausa, você marca, retorna aqui para ver o gabarito. Na primeira questão, o gabarito é a letra C. A infração é gravíssima por ultrapassagem em local proibido. Letra A. Trata-se de infração média, pois não houve colisão. Não. Não é por isso que vai se tratar de infração média, tá? É gravíssima. B. A conduta é infração grave. Não, é gravíssima. Por se tratar de faixa contínua. Não. Faixa contínua é gravíssima. D. A infração é leve. Não é leve, pois a manobra foi concluída com segurança. Apesar disso, é infração gravíssima. Se tem uma faixa contínua amarela, fez-se um estudo sobre aquela via e concluiu-se que naquele local realizar esta manobra é perigosa, ok? Imagina que, por exemplo, em um aclive da rodovia ou um aclive ou um declive da rodovia, tá? De modo que se for feita a ultrapassagem, você não consegue enxergar quem está vindo na direção contrária. Por isso a faixa contínua, por isso é proibida a ultrapassagem, ok? Os artigos 201 e 202 tipificam ultrapassagem de local proibido, inclusive em faixa contínua, como na questão, como infração gravíssima, independentemente do resultado danoso. Segunda questão. Durante a fiscalização em rodovia federal, constatou-se que determinado condutor realizou manobra de ultrapassagem em trechos sinalizado com linha contínua amarela, retornando à faixa de origem antes de atingir a interseção ou curva. Não houve colisão, nem dano a terceiro. Considerando o CTB, assinale a alternativa correta. Letra A. A conduta configura infração grave, pois a manobra foi concluída com segurança. Letra B. Trata-se de infração média, diante da ausência de resultado lesivo. Letra C. A infração é leve, pois não houve invasão prolongada da contramão. Letra D. Configura infração gravíssima, independentemente da ocorrência de dano. E letra E. A infração somente se caracteriza se houver acidente. E aí? Letra A, B, C ou D ou E? Gabarito letra D.
Os artigos 201 e 202 tipificam ultrapassagem de lugar proibido, inclusive em faixa contínua, como infração gravíssima, sendo irrelevante a ocorrência de acidente ou dano. Letra A. A conduta configura infração grave. Não, gravíssima, pois a manobra foi concluída com segurança independente do resultado. Letra B. Trata-se de infração média. Não, gravíssima, diante da ausência de resultado lesivo, independentemente do resultado. Letra C. A infração é leve. Não, é gravíssima, pois não houve invasão prolongada da contramão, independente do período dessa invasão aí. Letra D, o nosso gabarito, configura infração gravíssima, independentemente da ocorrência de dano. E a letra E está errada porque a infração somente se caracteriza se houver acidente. Claro que não, ao contrário. O que se busca evitar aí é o acidente. E quando o veículo realiza ultrapassagem no local que está sinalizado com faixa contínua amarela, a incidência, ou melhor, as chances de se ocorrer um acidente são altas. Terceira questão. Em congestionamento intenso, ou seja, observe, aqui tem uma situação que está causando uma lentidão no trânsito, por exemplo, tá? Ou uma dificuldade de escoação ou de escoamento, melhor dizendo, por essa via. O condutor utiliza o acostamento para ultrapassar veículos em movimento, retornando à pista principal alguns metros adiante, à luz do CTB. Tal conduta caracteriza. O condutor estava na via e ultrapassou pela direita, adentrando o acostamento. Mas tem uma situação aí. Tem um congestionamento intenso nessa situação. A grande questão é, apesar disso, essa conduta é liberada, é uma exceção à regra segundo o CTB ou não? Letra A. Comete infração média por violação à preferência de circulação. Letra B. Infração grave em razão do local utilizado. Letra C. Infração gravíssima pela utilização indevida do acostamento. Letra D. Infração leve se não houver pedestres no acostamento. Letra E. Conduta atípica se praticada em situação de emergência subjetiva. E aí? A, B, C, D ou E? Gabarito letra C. Artigo 203 qualifica como infração gravíssima ultrapassagem pelo acostamento por comprometer gravemente a segurança da via. Ou seja, a situação descrita aqui não justifica a ultrapassagem pelo acostamento, tá? A letra A, infração média, não, gravíssima, por violação à preferência de circulação. Infração grave, não gravíssima, em razão do local. Letra D, infração leve, não é gravíssima, se não houver pedestre no acostamento, dependente disso. Letra E, conduta atípica se praticada em situação de emergência subjetiva. Também não há essa previsão, ou melhor, não há essa exceção à regra para poder realizar essa manobra. Quarta questão. Assinale a alternativa correta quanto ao avanço do sinal vermelho em semáforo. Letra A, configura infração grave, salvo em período noturno. Letra B, constitui infração média se não houver fluxo transversal. Letra C, é infração gravíssima, independentemente de circunstâncias subjetivas. Letra D, somente se tipifica se houver risco concreto de acidente. Letra E, depende de regulamentação local. E aí? Letra A, B, C, D ou E? Gabarito? Gabarito letra C. O 208 CTB define o avanço do sinal vermelho como infração gravíssima sem condicionantes adicionais, tá? É infração gravíssima, independentemente das circunstâncias subjetivas. Letra A, infração grave, salvo no período noturno? Não há essa exceção para avançar o sinal vermelho à noite. Letra B, constitui infração média, se não houver fluxo transversal, também não, mesmo que não haja o fluxo de carros em sentido contrário, não justifica o avanço ao sinal vermelho. Letra D, somente se tipifica se houver risco concreto de acidente, também não. Letra E, depende da regulamentação local, não depende. Quinta questão, analise as afirmativas a seguir. Primeira, transpor bloqueio viário policial sem autorização configura infração grave. 2.
Por bloqueio viário com a finalidade de evitar fiscalização, configura infração gravíssima. 3. Ambas as condutas possuem a mesma natureza e gravidade? Está correto que se afirma em letra A, apenas um, letra B, 2 apenas, C, 1 e 2 apenas, D, 1 e 3 apenas e E, todas as alternativas. Gabarito letra C. Artigo 209 e 210. Distingue claramente as condutas. A finalidade de evitar a fiscalização agrava a infração. E a afirmativa 3 é falsa. Um e 2 apenas. A 3 é falsa. Ambas as condutas possuem a mesma natureza de gravidade. Não. Sexta questão. Exceder a velocidade máxima permitida em mais de 50%. Caracteriza nos termos do CTB. Letra A. Infração grave com multa simples. Letra B. Infração gravíssima sem penalidade acessória. Letra C. Infração média com pontos na CNH. Infração D. Infração gravíssima com multa agravada e suspensão do direito de dirigir. E alternativa E, crime de trânsito. Letra A, B, C, D ou E. Gabarito letra D de dado. Artigo 218, inciso 3, prevê infração gravíssima com multa agravada e suspensão do direito de dirigir. Letra A, infração grave com multa simples. Infração gravíssima, certo? Sem penalidade acessória? Não, com penalidade acessória. C, infração média com pontos na CNH. E E, crime de trânsito, também não. Questão 7. Durante blitz, constata-se que o veículo conduzido não está devidamente registrado nem licenciado. Veículo sem registro e licenciamento, tá? Lembrando que a gente está falando aqui do CRV e do CRLV, ok? Registro e licenciamento, tá bom? Ok? A cena alternativa correta. Isso aí constitui infração média, infração grave, infração gravíssima, infração leve com retenção ou crime de trânsito. Assinale a alternativa correta. Leia com calma a letra A, B, C, D ou E e marque corretamente letra C. Infração gravíssima. Lá no artigo 235, tipifica como infração gravíssima a condução de veículo não registrado nem licenciado, ok? Não é média, não é grave, não é leve, não é crime de trânsito, ok? Oitava questão. Analise as afirmativas. Primeiro, derramar carga sobre a via configura infração grave. 2. Transitar com excesso de peso configura infração média. 3. Ambas as infrações admitem medidas administrativas. E aí? Está certo apenas A1, A2, 1 e 3, 2 e 3 ou todas as alternativas? Gabarito letra E. Todas elas, tá? O artigo 231 tipifica diversas infrações relacionadas à carga, com previsão de medidas administrativas, sendo correta as três afirmativas. Derramar carga sobre a via, transitar com excesso, ambas as infrações admitem medidas administrativas. Ok? Por exemplo, a liberação do veículo apenas após o saneamento da infração. Ok?
Na 2, transitar com excesso de peso, faz o transbordo do excesso do peso para poder a liberação do veículo ser procedida, sem, obviamente, isso não exclui as punições, tá bom? Possíveis punições. Nona questão. A conduta de conduzir veículo sem portar os documentos de porte obrigatório é classificada como infração média, infração leve, infração grave, infração gravíssima, crime de trânsito, tá? Você não está transportando, não está portando o seu documento, que é um porte obrigatório, seja físico ou seja até mesmo digital, tá? É a letra B. 232 classifica como infração leve, pois se trata de irregularidade formal sanável. Por que sanável? Porque alguém pode levar o documento até você. Por quê? Porque você pode consultar em um sistema informatizado esse documento no momento da abordagem. Por quê? Porque a autoridade policial de trânsito, naquela situação, se possível, se tiver essa possibilidade, pode fazer a consulta a sistemas e plataformas informatizadas da Polícia de Trânsito para verificar a existência ou não do documento, a validade dele, se está vencido, se está vigente. Tá bom? 10ª questão: deixar de efetuar registro do veículo no prazo legal e deixar de efetuar o licenciamento anual no prazo legal configuram, respectivamente, um após o outro. Letra A, infração média e grave. Letra B, infração grave e média. Letra C, infração leve e grave. Letra D, infração grave e grave. Letra E, infração média e média. E aí? Não efetuar o registro do veículo no prazo legal, deixar de efetuar o licenciamento anual no prazo legal, gabarito. O artigo 233 e 234 classificam ambas as condutas como infrações graves. Então, o nosso gabarito aqui é letra D de dado, ok? Fique atento aí a essa situação. Acho que é isso por hoje, pessoal. Acho que é isso. Resolvemos 10 questões sobre os artigos 201 ao 302A, tá? Fazendo uma retrospectiva aqui do material. Vamos lá para o começo. Deixa eu ver se eu consigo. Vamos lá. A questão do distanciamento entre o veículo que está ali na via e a bicicleta, por margem de segurança, né? 1,50 m. Regras de ultrapassagem, tá? Pelo acostamento, interseção de passagem nível, o que vai acontecer, infração e penalidade, ultrapassagem pela contramão de outro veículo, as curvas, aclives, declives, etc. e tal, marcação longitudinal, vamos lá, deixar de dar preferência de passagem a pedestres e veículos não motorizados. Por quê, pessoal? Porque entende-se que o pedestre, o veículo não motorizado, eles são ali, nesta relação de trânsito, por assim dizer, umas partes mais sensíveis, mais vulneráveis, tá? E então, quem tem veículo, por exemplo, tem a obrigação de cuidado com essas partes. Transitar com veículo superior à velocidade máxima permitida, ah, mais de 20% até 50%. O contrário também, transitar com velocidade inferior, tá? Questão de lacres, questão de chassi, placa, adulterados, passageiros em compartimento de carga, e etc e tal. Deixa eu ver o que mais eu tenho de importante para falar para vocês aqui. A questão das películas ainda é muito debatido, tá? Com vidros total parcialmente cobertos por películas refletivas ou não, painéis decorativos ou pinturas, tá? Com cortina e persiana fechado, em mau estado de conservação, aqueles carrinhos velhos aí que comprometem a segurança do trânsito, tá bom? Sem acionar para-brisa chuva, sem portar autorização para a condução de escolares,
de carga com falta de inscrição de tara e demais inscrições, com defeito no sistema de iluminação, sinalização, lâmpada queimada. Olha só, desacordo com condições estabelecidas. Vamos lá. Querido aluno, querida aluna, os crimes de trânsito, fiquem atentos, isso aqui é muito cobrado em prova de concurso público. Não esqueçam que, como eu apresentei no material com vocês, a questão dos crimes de trânsito é cobrada também juntamente com o Código Penal, juntamente com a Lei 9.099, ok? Tá? Fala sobre a questão de acidente de trânsito, crime de trânsito com lesão corporal. Perceba que ele vai falar sempre de lesão corporal culposa. Por quê, pessoal? Porque quem comete um crime de trânsito em um acidente, por exemplo, em tese, não tem o ânimo, não tem a vontade, a intenção de lesionar aquela outra pessoa na sua incolumidade física, tá? Até porque, se o fizer, se utilizar o seu veículo para prejudicar fisicamente outra pessoa, aí já não é mais crime de trânsito, concordam? Aí já é uma tentativa de homicídio ou lesão corporal mesmo, porque tem dolo, tá? Cuidado com isso, tá bom? Questão de velocidade, questão de pena, questão de substituição de pena, ok? Fique ligado aí, tá bom? Muito importante aqui a reparação de multas em crime de trânsito, destinando-se apenas a cobrir danos materiais sofridos pela vítima, não podendo, pois, ser superior ao prejuízo demonstrado no processo. Se o prejuízo que a vítima tomou foi ali de R$ 500, não faz sentido que que quem cometeu aquele dano seja fixado em R$ 1.000 a reparar o dano, tá? Ok? Porque, por exemplo, não abrange dano moral, tá? E se o prejuízo é de 500, que seja pago 500, porque isso pode importar enriquecimento ilícito da vítima, tá bom? O cálculo, a forma do cálculo, circunstâncias que sempre agravam, cuidado com isso aqui, tá? Isso aqui vai sempre agravar a penalidade de crime de trânsito, ok? Com dano potencial para duas ou mais pessoas, dano patrimonial a terceiro, veículo sem placa, placas falsas ou adulteradas. Por quê, pessoal? Porque aqui demonstra uma má fé, uma intenção de cometer o crime mesmo, tá? Ou de utilizar aquele veículo para cometimento de outros crimes, tá bom? Sem possuir permissão, com permissão, categoria diferente do veículo. Vamos lá, crime em espécie, praticar homicídio culposo quando não há intenção de matar, tá bom? Ainda assim, tem penas ali, tá? Obviamente muito mais brandas do que o crime doloso com a intenção de matar, tá bom? Isso aqui é muito grave, é muito sério, pessoal, ok? Dirigir veículo motor em via pública sem devida permissão, permitir a confiança para as pessoas não habilitadas ou embriagadas, né? Trafegar em velocidade incompatível perto de escolas, hospitais, fraudar em caso de acidente de trânsito local, ok? Para induzir a erro, o agente policial, o perito ou o juiz. A questão da substituição dos crimes de trânsito previsto, ou melhor, da penalidade da pena privativa de liberdade em serviços comunitários, o caráter pedagógico e educacional que eu citei para você aqui, tá bom? Em socorro, em acidente de trânsito, em hospitais, em clínicas para recuperação dos feridos, tá? Tudo isso tem um caráter aí pedagógico. E aí nós chegamos às nossas questões, onde nós transcorremos durante 10 questões para você sobre esses pontos aí, ok? Não esqueça, concurseiro, concurseira, concurso público até a posse. Faça muita prova, estuda bastante, deixa a preguiça de lado. Final de semana, noitadas e festas, aniversários, Natal, Ano Novo. Uma coisa eu te garanto: ninguém vai entender você. Todo mundo vai criticar você, principalmente as pessoas que você mais ama. E a tua cabeça tem que estar muito focada, muito preparada, muito determinada para o objetivo que você quiser. Não tem jeito. Para passar em concurso público, você tem que estudar com
técnica, com o material correto, com as aulas corretas, com a prática correta, mas se você não tiver vontade, o foco, o objetivo determinado, não vai rolar, não vai rolar, não vai rolar. Qualquer dúvida, entre em contato comigo nesse WhatsApp aqui, que pessoalmente eu falarei com você e terei o maior prazer de te atender, tá bom? Um abraço, muito obrigado e até a nossa próxima aula.